Apresentar minha tela. Então vamos lá, essa aí, fazer uma aula hoje, aula número 5, hoje 8/7, né? Falar de propriedades termodinâmicas. Então nós vimos aí na última aula, na aula número 3, foi primeira lei da termodinâmica, calor e trabalho. Aí eu fiz um exercício, uma videoaula, eu botei no YouTube, mas não botei o link ainda, que eu acabei de botar no YouTube agora, tá? Aí vamos estudar agora propriedades termodinâmicas. A referência aqui desse assunto está no capítulo 3 do livro do Moran Shapiro. Ok? As propriedades termodinâmicas. A gente vai estudar aí nesse início, então, de termodinâmica, vamos falar da primeira lei. A primeira lei da a primeira disciplina da termodinâmica, né, termodinâmica 1, isso é basicamente a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei e as propriedades termodinâmicas. Então, a gente vai aprender a lidar aí com as propriedades. O que são as propriedades termodinâmicas, né? Energia interna, volume específico, massa específica. E aí a gente vai ver mais para frente também uma propriedade chamada entalpia. Talvez vocês tenham visto lá na química já, mas talvez viram muito pouco, né? Aqui que você vai aprender realmente o que é entalpia. E depois, mais para frente, uma propriedade chamada entropia. Então, hoje vamos falar aí começando começando o estudo de propriedades, né? Então, primeiro começar aí por fase e substância pura. Que é uma fase? O que a gente chama de fase em termodinâmica, ou em física, ou em química, né? Uma fase, ela refere-se a uma quantidade de matéria que é homogênea como todo. Por exemplo, se você pegar água, aí você tem 3 estados da matéria ali, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, se você tiver uma substância pura, aí cada estado daquele é uma fase. A gente chama de fase, certo? Mas vamos ver aqui a, a diferença entre fase e estado físico. Estado físico, você já tem uma ideia bem consolidada disso, né? Desde lá do ensino médio, vocês têm aí que é estado físico da matéria. Os 3 estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Cadê o meu slide? Sólido, líquido e gasoso. Só que aqui na termodinâmica a gente vai falar muito de fase também, ok? Você pode também falar fase líquida, fase sólida e fase vapor. Só que existe uma diferençazinha aí entre fase e, e estado. Às vezes isso coincide nessa definição, mas nem sempre é a mesma coisa. Então é o seguinte, numa fase, né, você tem homogeneidade em estrutura física, significa que a matéria está sólida, líquida ou vapor, que no caso é um gás, né, só o estado gasoso. Um sistema pode conter uma ou mais fases. É o seguinte, se você tiver, por exemplo, a água e o álcool, aí você tem uma única fase. Por quê? Porque o sistema, a água e o álcool no estado líquido, todos os dois no estado líquido. Aí você tem uma única fase ali. Por quê? Porque os dois se misturam e formam uma estrutura homogênea, ok? Em todo o sistema que você pegar ali, né, que você considerar a água e o álcool, vai tá uma única fase. Porque se você olhar isso, tanto macroscopicamente quanto microscopicamente, você vai ver que microscopicamente, não estou falando em termos lá de chegar no nível atômico, não, tá? Mas a estrutura ela é homogênea, certo? Agora, se você pegar água e óleo no estado líquido, aí são 2 fases diferentes. Apesar, é o mesmo estado físico, né? Todas as 2 substâncias estão no estado líquido,
mas você tem duas fases ali, ok? Então você pode ter, então vamos lá, você pode ter, é, você pode ter um sistema que contém um único estado líquido, porém duas fases, exemplo, água e óleo, certo? E pode ter um sistema que tem é, que tem uma única, que tem dois estados e duas fases. Se você pegar água a água líquida e gelo, aí você tem botar numa vasilha ali, né, uma quantidade de água líquida e uns cubos de gelo, você tem dois estados físicos e tem duas fases diferentes também. Você tem a fase, o gelo é uma fase e a água é outra fase. Apesar de ser a mesma substância química, entendeu? A mesma substância química. Então você pode ter uma única substância formando duas fases. Exemplo, água líquida e gelo quando estão tudo no mesmo sistema. Aí nesse caso você tem uma substância química e duas fases. E você pode ter um sistema que contém é, que contém duas substâncias químicas e uma única fase. Exemplo, o álcool e a água no estado líquido. Todos dois estão no estado líquido. Nesse caso, você tem uma única fase, que é uma estrutura homogênea, uma mistura homogênea, porém tem uma fase só com duas substâncias químicas. Ok? Duas fases coexistem durante processos de mudança de fase, né? Esse que eu falei, o cubo de gelo e a água misturado lá, como vaporização, fusão ou sublimação. Você teria duas fases, uma única, no caso, a mudança de fase. Uma substância pura é aquela cuja composição química é uniforme e invariável. Uma substância pura pode existir em mais de uma fase, mas sua composição química deve ser a mesma em cada fase. Ou seja, a fase ela é um sistema composto de tal forma que é homogêneo tanto na estrutura física quanto na estrutura química. Porque se você pegar, por exemplo, a água e a água no estado líquido e o gelo, cubos de gelo misturado ali, você vai ter a estrutura química é uma só, né? E só tem moléculas de água, mas a estrutura física é diferente. Então forma duas fases diferentes. Tratando de propriedades, né? Então tem a temperatura T, a pressão P, o volume específico V. Aqui nós vamos utilizar aqui no nosso curso sempre o V minúsculo para volume específico e V maiúsculo para volume como um todo. Onde o volume específico ele é o volume dividido pela massa. Ou seja, o volume específico é o oposto é o inverso da massa específica, né? A massa específica ou densidade mássica é, massa dividido por quilograma e o volume específico é volume dividido por... Não, o volume específico é volume dividido por massa e a massa específica é massa dividido por volume. Tem a energia interna específica, entalpia específica, essas aí são propriedades intensivas de um sistema. A relação pressão, volume e temperatura. Essa relação, a gente vai falar muito dela aqui, né, da pressão, volume e temperatura. A gente precisa, eu vou adiantar para você, já falei na aula passada, mas adianto aqui, para você definir um estado termodinâmico, você precisa de duas substâncias, duas propriedades intensivas independentes. Por exemplo, se você conhecer a pressão e a temperatura de um estado, ele está definido. As outras propriedades, elas vão ser dependentes dessas duas. Ou seja, existem equações que te dão essa relação. Se você conhecer, por exemplo, pressão e temperatura, você pode determinar todas as outras propriedades em função de alguma equação, entendeu? Relacionando isso. Exemplo aqui, ó. A gente tem aqui, eu posso ter a pressão em função da temperatura e do volume específico, ok? Ou posso ter equações que me dão a temperatura em função da pressão e do volume, ou o volume em função da pressão e temperatura. Eu sempre vou ter
sempre para definir um estado, eu vou ter que conhecer duas propriedades independentes, né? E as outras vão ser dependentes dessas duas. Aqui eu tenho. A gente vai estudar muito gráficos também, né? Os gráficos relacionando as propriedades. Por exemplo, nesse gráfico aqui, na letra C, eu tenho aqui um diagrama que me dá a pressão em função do volume específico. E eu tenho a temperatura como sendo essas linhas que passam aqui no diagrama, essas linhas vermelhas, né? São linhas isotermas, são linhas de temperatura constante. Aqui eu tenho o seguinte: se eu tiver nessa região aqui de volume muito alto, eu tenho vapor. O líquido ele sempre ocupa um volume menor do que o vapor, certo? E o sólido ocupa um volume menor que o líquido, exceto existem exceções para isso. Né? O caso da água, por exemplo, o gelo ocupa um volume maior do que o volume da água líquida, tanto é que ele flutua na água. Mas de maneira geral, é isso aqui. Essas três propriedades, elas podem ser relacionadas em um sólido, dessa forma que onde eu tenho pressão, volume, igual você tem lá o eixo x, y, z que você estuda na mecânica, não é isso? Na mecânica você não estuda lá? Os eixos x, y e z, mostrando as três variáveis espaciais aí, né? Nós temos o nosso sistema espacial é tridimensional. A gente pode compor também um sólido relacionando a pressão, o volume e a temperatura. Tá vendo? Sendo aqui a, o volume nessa direção, a pressão na direção vertical aqui e a temperatura nessa direção aqui, certo? Nesse caso, eu tenho as minhas temperaturas, as minhas linhas de temperatura fixa aqui, na verdade, são superfícies, né? Eu teria superfícies de temperaturas fixas, que seriam isso aqui. Essa temperatura, essa linha aqui, essa superfície seria uma outra temperatura fixa, tá vendo? Onde essa região aqui foi transportada para cá. A gente apresenta isso aqui no início, mas a gente não usa o gráfico na forma tridimensional aqui, tá? É só para vocês saberem que são três variáveis, a gente pode montar isso num gráfico tridimensional, mas isso fica difícil de se usar isso aí, né? Então fica mais fácil a gente usar diagramas bidimensionais, como esse daqui. A gente pode montar então diagramas dessa estrutura 3D aqui, dessa figura 3D, a gente pode montar figuras 2D, diagramas relacionando pressão e volume específico, ou pressão e temperatura, ou temperatura e volume específico, certo? Então nós temos três gráficos aí, geralmente, para relacionar, que são esses três gráficos tirados dessa superfície aqui, da superfície tridimensional. Aqui, gente, vocês vão ver, eu vou logo para esse gráfico aqui, desse gráfico aqui, a gente pode pressão, volume específico, ou desse aqui, temperatura, volume específico. Vamos chamar a atenção um pouco para esse gráfico aqui, certo? Nesse gráfico aqui, eu tenho... O que a gente pode interpretar desse gráfico? É o seguinte, essa curva aqui, que vocês vão ver muito, muito comum aqui na termodinâmica, é chamada de domo de saturação, certo? Onde eu tenho aqui a temperatura no eixo das abscissas, o volume específico no eixo das... Não, desculpa. O volume específico no eixo da abscissa, a temperatura no eixo da ordenada e as minhas linhas de pressão constante são essas linhas vermelhas passando aqui. Nesse gráfico aqui, a gente pode identificar o seguinte, ó. A água, o que acontece?
Se eu for aquecendo a água, imagina a água aqui a uma temperatura de 20 graus, ela está no estado líquido. Esse ponto um aqui, ok? O ponto um aqui seria o que? A água, então, a 20 graus, que está no estado líquido, e ela tem um determinado volume específico. O volume específico da água a 20 graus, a densidade da água, a massa específica da água é conhecida aí em torno de 1.000 kg por metro cúbico, certo? Ou um centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico. Então, tem esse valor. Então, o volume específico aqui da água no ponto um a 20 graus Celsius é 1 sobre 1.000, ok? 1 sobre 1.000 metro cúbico por quilograma. O que acontece, então, se a gente for aumentando a temperatura da água? O que acontece? Ela vai seguir essa linha vermelha que eu estou apontando com o cursor do mouse aqui. Vocês estão enxergando o cursor do mouse? Então, Tá. então, né? Uhum. Ok. Então, imagina lá, você coloca uma água na panela, bota a panela lá no fogo e começa a aquecer então a água. A água inicialmente a 20 graus, ela vai subindo a temperatura. Quando ela for aumentando a temperatura, pelo efeito de dilatação térmica, ela vai aumentando o volume dela, ok? Isso considerando que a pressão seja constante. Se estiver na panela aberta, né, a pressão dela vai ser a pressão atmosférica, porque você vai ter um equilíbrio de pressão ali entre a água e a pressão do ar. Então, considerando a panela aberta aí, o que acontece? Você vai aumentando a temperatura da água, a pressão constante, com isso, pelo efeito de dilatação, o volume dela vai aumentando, até ela chegar no ponto F aqui, onde esse ponto F é a temperatura de mudança de fase da água naquela pressão, que é a pressão que eu estou considerando aqui, a pressão de 1,014 bar, que é a pressão atmosférica. Quando a água atinge a, a temperatura de 100 graus, que é a temperatura de mudança de fase, ela para de aumentar a temperatura. Tá vendo aqui do ponto 1 até o ponto F, houve um aumento de temperatura, por quê? A linha subiu, né, isso, a temperatura que está na vertical e o volume está na horizontal. Então, esse processo aqui de aquecimento da água do ponto 1 até o ponto F é um processo onde eu aumento eu tenho um aumento aqui na direção vertical, que é a temperatura, e um pequeno aumento na direção horizontal, que é o volume. Aí atinge 100 graus. O que acontece quando atinge 100 graus? A temperatura para de subir por enquanto. Se você deixar no fogo, lá, deixar sobre o fogo a água na panela e colocar um termômetro lá, o que vai acontecer? Quando ela chegar a 100 graus, você vai ver que a temperatura do termômetro não muda mais, ela fica constante. A água começa a mudar de fase, então, certo? Então, toda a energia que a água recebe, a energia que a água recebe na forma de calor agora, ao invés de usar essa energia para aumentar a temperatura, a água usa essa energia para mudar de fase, ok? Essa energia aí, ela é absorvida pela água, porém ela causa uma mudança de fase e não um aumento de temperatura. Aí você vai tendo, então, uma mudança de fase e a temperatura constante. Então, nessa região aqui, interna a esse domo, a esse sino de cabeça para baixo aqui, nesse sino, é um sino, tá vendo? Um formato de um sino aqui. Então, no interior desse sino, eu tenho uma mistura de líquido e vapor aqui, numa temperatura constante de 100 graus Celsius. Ela mantém a temperatura enquanto a pressão for constante também, a temperatura é mantida constante, até chegar no ponto G. No ponto G, eu tenho vapor puro aqui. Aqui no ponto F, eu tenho líquido puro, apesar de ter isso está na mudança de fase já. Nessa região aqui, entre o ponto F e o ponto G, eu tenho uma mistura de líquido e vapor,
Aonde? Quanto mais eu for andando para a direita, mais vai aumentando o percentual de vapor e diminuindo o percentual de líquido. Até chegar no ponto G, onde eu tenho 100% de vapor e 0% de líquido. Do ponto G em diante, a temperatura começa a subir de novo, porque o calor recebido pela água, né, que a chama ali transfere para a água, essa energia agora ela é utilizada para aumento de temperatura de novo, porque cessou o processo de mudança de fase, então recomeça o aumento de temperatura. Aí dos 100 graus Celsius que eu estava aqui, ele vai aumentando. 100, 200, 300 e vai subindo. É isso? Então esse é o processo de aquecimento da água. Veja bem, se eu tiver numa pressão maior, por exemplo, a pressão de 10 megapascal, a temperatura que a água vai mudar de fase é outra temperatura, certo? A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius só para a pressão atmosférica. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura que muda de fase. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, a 10 megapascal, que corresponde a 100 bar, não é isso? De pressão, um bar corresponde a 100 kilopascal, ou 100 mil pascal, né? Um pascal corresponde a 1 newton por metro quadrado. Isso aí você já deve estar conhecendo bem já. Então, se eu tiver aqui 10 megapascal, ou seja, que equivale a 100 bar, né? Um megapascal equivale a 10 bar, o que vai acontecer? Se eu tiver a água aqui a 20 graus inicialmente e na pressão de 10 megapascal, vai acontecer um processo semelhante. Ela vai aumentando a temperatura e vai dilatando, vai aumentando o volume. Só que agora a temperatura de mudança de fase é outra que está lá em cima. Está bem alto aqui no gráfico, certo? A 10 megapascal, eu não lembro de cabeça agora, mas se for 1 megapascal, a temperatura de mudança de fase é 180 graus, ok? Eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Por que que a, por que que a panela de pressão, na hora que vai cozinhar o feijão lá, cozinhar um alimento qualquer, por que que ela cozinha mais rápido do que se você não cozinhasse na panela de pressão, cozinhasse numa panela aberta? Alguém sabe explicar o porquê? Ah, professor, aí, ó. Ó o Hum? Guilherme aí. Ah, deixa eu ver aqui o chat aqui, porque apareceu para mim e sumiu de novo. Deixa eu ver aqui o que ele colocou. Porque a temperatura da água fica maior sem virar vapor. Isso mesmo, tá certo. Por quê? Porque a temperatura de mudança de fase, ela depende da pressão, né? Isso, e ela aumenta com a pressão. Então, no caso da panela de pressão ali, o que que acontece? Existe aquele pino, né? Aquela válvulazinha, aquele pino, e tem um peso. Então, para levantar aquele pino, precisa de uma força para vencer o peso dele, certo? E essa força aí é dada pela pressão que está na panela vezes a área que passa o vapor ali, que é uma área bem pequenininha, né? Tem um furinho ali, aquele furinho é pequeno. Então a área ali é pequena. Então essa para poder levantar aqui, para o vapor poder sair da panela, ele precisa de atingir uma pressão que dê uma força suficiente para levantar aquele peso, certo? E aí, a água, então, ao invés de ficar a 100 graus, que é a temperatura que ela ferve na pressão atmosférica, ela fica a uns 130, 140 graus. E aí, com essa temperatura, você demora mais para atingir, para começar a ferver, não é isso? Ela vai demorar mais, vai precisar de mais calor para chegar na temperatura de mudança de fase. Porém, uma vez que chegou, ela cozinha mais rápido. Por quê? Porque as reações químicas, não sei se vocês lembram disso lá da química, lá, mas as reações químicas, elas são aceleradas com a temperatura. A velocidade da reação química é maior quanto maior for a temperatura. Então, se você tem uma temperatura maior,
você tem uma reação química ali, um processo de cozimento mais rápido, certo? Aí você leva uma economia de gás aí. E com esse gás caro do jeito que tá, né? Cento e tantos reais aí a botija de gás, usar a panela de pressão foi um invento muito bem feito, né? Quem inventou a panela de pressão aí foi uma boa ideia. Economiza, economiza gás aí, ok? Então, isso é muito usado na indústria, né? Na indústria também é muito usado. Então, o vapor, nas indústrias tem muito sistema de vapor, tá? Por isso que é importante isso da termodinâmica aí. Tem vapor tanto para acionar uma turbina, né, de geração elétrica, como tem, por exemplo, na fábrica da Suzano aí tem uma turbina, uma caldeira que gera vapor e uma turbina para gerar energia elétrica. Na ArcelorMittal também tem, eles geram energia própria, né? Eles não compram energia da Celsius, ao contrário, eles vendem energia para a concessionária. E existe o vapor também de processo, que é o vapor utilizado para vários processos. Existem vários processos na indústria que eles precisam de calor para ocorrer, certo? Existe, por exemplo, processo na indústria alimentícia, na indústria de petróleo, certo? Existe, às vezes certos fluidos precisam de aquecimento para escoar. Para a indústria química também existem muitos processos que precisam de calor para que ocorra a reação química. E uma forma muito comum de se usar isso é através de vapor, que é uma forma barata, né? O vapor usando água, a água é um fluido barato, e você gera vapor na caldeira e distribui isso pela fábrica. Então, você tem redes de vapores, né, distribuindo pela fábrica. E essa rede de vapor, ela vai a uma temperatura, uma pressão maior que a atmosférica, para você poder transportar mais energia por quilograma, ok? Bom, aí, usando o nosso exemplo, então, aqui de 10 megapascal de pressão, ela vai atingir aqui também o ponto de saturação, ela vai seguir por essa linha vermelha aqui, vem subindo, chega nesse ponto aqui que é o ponto de mudança de fase. Quando chegar no ponto de mudança de fase, mesma coisa, ela vai permanecer a temperatura constante e vai mudando de fase. Toda a energia que ela receber, todo o calor que a água receber, ela vai usar para mudar de fase, ok? Para mudar de estado físico. Às vezes é muito comum na termodinâmica você falar mudar de fase ou mudar de estado físico, tá? Porque nesse caso aqui coincide a fase e o estado físico. Então, para a mudança de estado físico aqui, né, de líquido para estado gasoso. Até chegar nesse ponto aqui, onde eu tenho o vapor puro, termina todo o líquido e depois continua aumentando a temperatura. Se continuar aumentando a pressão, eu posso chegar nessa linha aqui, na linha. Essa linha, veja bem, você vai aumentando eu estou aqui, vamos supor que aqui seja pressão 1, que é 1,014 bar, a pressão 2 é 10 megapascal e a pressão 3, 22,09 megapascal. Eu vou chegar nessa, se eu tiver nessa terceira linha de pressão aqui é um chamado ponto crítico, aonde é o ponto de inflexão dessa curva aqui do sino, certo? Nessa pressão, que é chamada pressão crítica, e a temperatura correspondente a esse ponto é chamada temperatura crítica, o que acontece? Ó? A água ela vem subindo aqui de temperatura e aumentando também o seu volume específico. Aí ela vai aumentando, 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 ela passa por esse ponto aqui, daqui ela se transforma toda em vapor sem passar por esse processo de mudança de fase lenta, de ficar mudando a mudança de fase ser contínua, né? Muda aqui uma região que só tem líquido, aí vai aumentando aqui a quantidade de vapor na mistura, vai aumentando, diminuindo o líquido, até chegar nesse ponto onde tem. Nesse caso aqui, chegou nesse ponto, o líquido vira todo vapor,
num único ponto. E daqui para frente, então, você tem vapor. Daqui para trás você tem líquido. Então, nesse gráfico aqui, eu posso identificar três regiões. Eu tenho essa região aqui, que é a região de líquido, onde eu tenho baixa temperatura e baixo volume específico. Essa região aqui dentro do sino, que é chamado, é a região bifásica, onde eu tenho líquido, onde eu tenho líquido e vapor aqui dentro, né, misturado, líquido e vapor. E nessa região à direita aqui do sino, do domo, eu tenho apenas vapor, ok? Aqui também, aqui eu tenho vapor. Agora é o seguinte, nessa região aqui eu tenho vapor, só que aqui é estado supercrítico, nessa região aqui. Por exemplo, ó, se você pegar aqui a 30 megapascal, que é a pressão acima da pressão crítica, né? A pressão crítica é a pressão de 22,09 megapascal, que é a pressão que passa pelo ponto crítico. Se a pressão for superior a 30 megapascal, o que, que vai acontecendo? Se eu for aumentando, eu estou com a água aqui no estado líquido, se eu for aumentando a temperatura, ela vai aumentando também o volume específico, vai aumentando, 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 e aqui ela chega direto na linha de vapor. Você fala, mas aonde que ela se transformou? Onde é que houve a transformação de líquido mais vapor? Isso não é definido, isso aqui não é bem definido, tá? Porque essa, abaixo desse ponto da temperatura crítica aqui, se eu estiver na pressão crítica, estiver abaixo dessa linha da temperatura crítica, eu posso dizer que é líquido. Acima aqui a gente chama de estado supercrítico, ok? Esse estado supercrítico aqui, essa região aqui é chamada de estado supercrítico. Então, falei aí para vocês desse gráfico, certo? Eu tenho também um diagrama de fases aqui da água, onde eu tenho pressão aqui, temperatura. Nesse caso aqui tem uma região de sólido, de líquido e de vapor. Tem um ponto aqui que é chamado ponto triplo da água, onde esse ponto triplo é o ponto onde coexistem os três estados líquidos juntos, né? Então existe um ponto aqui, o ponto de eu tenho uma determinada temperatura, uma determinada pressão, em que pode existir os três estados físicos da água juntos ali. Eu tenho uma linha aqui, que essa linha ela separa a região de sólido e a região de líquido, ok? E tem essa linha aqui que separa a região de líquido e a região de vapor. E esse ponto aqui que é o ponto crítico que vocês viram no outro gráfico lá. Desse gráfico aqui a gente pode ver o seguinte, que quanto maior a temperatura, se eu tiver numa pressão constante, for aumentando a temperatura, ele vai ser sólido, vai passar para líquido e vai passar para vapor. Se tiver a pressão for menor do que o ponto triplo da água, ele vai ocorrer a sublimação. Ele vai do sólido, ele vai direto para vapor. Se você for aumentando a temperatura, a pressão constante, tá vendo? Ele vai aqui no estado sólido e vai passar direto para vapor, que é a mudança de fase chamada sublimação, não é isso? Se você tiver numa pressão acima do ponto crítico, que é essa pressão, até o ponto crítico você tem, ó, se você for na pressão constante, ele vai ser sólido, vai passar para líquido e chega aqui no ponto crítico e transforma em vapor. Porém, numa pressão acima do ponto crítico, ele vai ser sólido, você vai aumentando a temperatura, se transforma em líquido, e você vai aumentando a temperatura, ele passa por essa região aqui, tá vendo? Onde essa região aqui não é bem definida, a questão de sólido e líquido aqui, não é muito bem definido. A gente chama de estado crítico apenas, entendeu?
Pessoal, se vocês tiverem dúvidas aí, vocês podem ir falando, tá? Dúvida, comentário, pode interromper aí e falar. Eu até gosto que os alunos participem. Se vocês não participar, eu começo a fazer perguntas daqui a pouco. Ô, professor, Oi. só uma questãozinha particular minha aqui mesmo. 17 horas eu vou ter que dar uma saída aqui. Tem algum problema? Não, tem não. Também não vou avançar muito a aula, não, tá? Não, beleza, então. Tá. 17 e Valeu. pouco, mas devo passar das 17 um pouco. Beleza. É. Só vou falar com você, antes de você sair, você coloca alguma coisa no chat aqui, porque eu vou controlar a presença pelo chat, tá bom? É Tranquilo. porque é o seguinte, vou até falar com você, a gente teve uma reunião ontem aí com Augusto, né, o diretor de ensino, e o setor pedagógico também, pessoal lá da área pedagógica, que é aí e o seguinte, eles orientaram a gente aí a fazer o controle de presença não para botar no acadêmico, não pode ser dado falta o aluno, não sei se algum professor já falou com vocês, mas a gente não pode dar falta lá no acadêmico, né, nesse momento agora de aula não presencial. Mas, porém, o pedagógico ele quer que faça um controle a si mesmo de participação para eles terem um acompanhamento disso. Por quê? Até para questão de desistência, questão de aluno que está com algum problema, entendeu? Aluno que não está conseguindo acompanhar. Então, por exemplo, vamos supor que o aluno não assiste aula, e o pedagógico a tendência é o pedagógico entrar em contato e procurar saber o que está acontecendo, entendeu? Por isso que eles querem ter esse controle. Pode ser por motivo, sei lá, às vezes o cara está desmotivado, não tem aula presencial, não consegue acompanhar, entendeu? Então o pedagógico quer acompanhar isso aí, tá bom? O Odacir lá, que é o responsável pelos cursos superiores, né? Então eu vou fazer presença numa planilha, então peço vocês, tá, o Arthur, antes de você sair, você coloca, você já escreveu aqui no chat aqui, né? Eu Ok. acabei de Escreve deixar. alguma coisa no chat. Quem for sair e não tiver escrito nada ainda, dá um oi lá. Falou oi, boa tarde, oi, olá. Tá bom? Qualquer coisa no chat já serve para a gente poder saber que você esteve presente. Então, falando da mudança de fase, eu tenho uma ilustração aqui, o seguinte. Tem um conjunto cilindro pistão, aí a água aqui no estado líquido, certo? E uma mudança, a água com pressão constante. Então tem uma pressão aqui na água, onde essa pressão ela é dada pela pressão externa, aqui, né, se for pressão atmosférica, mais a pressão exercida pelo peso do pistão, ok? O pistão tem um peso, essa força-peso dividido pela essa área aqui de contato com a água, vai me dar uma pressão também. Se o pistão for muito leve e puder ser desprezado o peso dele, a pressão da água vai ser atmosférica, né? Senão, você tem que considerar o peso aqui do pistão e a pressão exercida por esse peso. Então, na mudança de fase, eu tenho o estado líquido aqui, inicialmente. Imagine que eu vou fornecendo calor aqui para esse sistema. O que vai acontecer? Depois de um tempo, quando eu for fornecendo calor, pelo efeito de dilatação térmica, a água líquida vai aumentar de volume, certo? E o pistão vai se deslocar aqui. Imagina que esse pistão possa correr livremente aqui, ok? Então esse pistão ele vai se deslocar para cima um pouco, permitindo a água aumentar o volume e mantendo a pressão constante. Se eu não puder deslocar o pistão, se o pistão for mantido fixo aqui por um pino colocado aqui, alguma coisa assim, aí o volume não podendo aumentar, se eu aumentar a temperatura, fornecer calor aqui, a pressão vai aumentar. Obrigatoriamente a pressão vai aumentar, entendeu? Sempre, gente, nas propriedades, a mudança de uma propriedade implica a mudança de pelo menos alguma outra propriedade, entendeu? Por exemplo, nesse caso aqui, se não tiver pino nenhum travando o pistão e eu fornecer calor para a água, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura da água e vai aumentar o volume devido à dilatação térmica. Se eu colocar pino aqui prendendo o pistão e não deixar o pistão se movimentar, botar uma restrição aqui, certo? Aí o volume vai ser mantido constante,
Só que quando eu fornecer calor aqui, ele vai variar a temperatura e vai aumentar a pressão. A pressão sofrer um aumento aqui. Então, supondo o caso aí da pressão constante, o que vai acontecer? Quando eu fornecer calor aqui, primeiramente vai deslocar o pistão um pouquinho. Aí, quando atingir a temperatura de mudança de fase, vai começar a formar vapor aqui. E aí vai ter um aumento mais significativo do pistão, certo? Durante essa fase de vaporização. Vai vaporizando, se eu for continuar fornecendo calor, vai vaporizando, até chegar um ponto em que todo o sistema fica na fase vapor, ok? Aí se eu continuar fornecendo calor aqui, o pistão continua subindo, porque o vapor vai dilatar, vai continuar pelo processo de dilatação, ele vai continuar aumentando o volume dele, ok? Aí eu tenho essas definições aqui, ó. Líquido comprimido ou líquido subresfriado. A letra A aqui. Na letra A, eu tenho. Nesse caso é o seguinte, a temperatura é menor que a temperatura de saturação, onde a temperatura de saturação é a temperatura em que o fluido muda de fase, ok? A gente chama de temperatura de saturação. E a pressão de saturação é a pressão em que o fluido muda de fase. Por exemplo, a 1 atmosfera, qual é a temperatura de saturação da água? É 100 graus Celsius. Por quê? Porque se você tiver 1 atmosfera, se você botar um termômetro lá na vasilha de água, quando chegar a 100 graus, é a temperatura que ela vai começar a ferver. Vai começar a gerar aquelas bolhas, né? A hora que está ocorrendo o processo ali de ebulição, ok? Então é 100 graus Celsius. Então a gente tem esses nomes aí. A gente tem o nome líquido comprimido ou líquido subresfriado. Deixa eu ver se eu já falei tudo aqui. Não. Então, eu tenho isso aqui, né? Por que que eu chamo líquido comprimido? Por quê? Porque é o seguinte, quando eu aumento a temperatura, há uma tendência a formar vapor, certo? Porém, quando eu aumento a pressão, a tendência é de formar líquido. Imagina só aqui, imagina esse pistão aqui. Se tiver na letra B, tiver na letra B aqui, observe bem a letra B. A figura aqui, letra B, certo? Se eu tiver essa condição aqui mostrada na figura, água líquida aqui e vapor de água aqui na parte superior, certo? A outra coisa que eu vejo um erro comum dos alunos aí é o aluno falar, se referir à água como sendo o líquido e o vapor como sendo vapor de água, né? O vapor, tudo bem, mas quando você falar. Eu já vi, por exemplo, muitos alunos escrever, inclusive, às vezes, em trabalho de conclusão de curso, né, TCC, o aluno escrever a água se transformou em vapor. Eu tenho uma mistura de água e gelo, por exemplo, entendeu? Na termodinâmica, fica meio esquisito falar isso, porque o gelo também é água, certo? Então, você falar que a água se transformou em gelo, fica meio esquisito. Aí teria que falar qual é o correto, falando de um ponto de vista termodinâmico, é o quê? O líquido se transformou em gelo, certo? Ou a água líquida se transformou em gelo. Ou a água líquida se transformou em vapor. Porque se você falar água transformou em gelo, fica estranho, porque o gelo também é água, entendeu? A substância é a mesma substância. Do ponto de vista técnico, né, não estaria correto, não. Mas eu tenho aqui água líquida e vapor de água, vapor d'água. Se eu colocar uma força aqui sobre esse pistão e manter não adicionar calor aqui, imagina que eu não estou adicionando calor, e vou aumentando a pressão desse pistão, a tendência é que esse vapor vá se transformando em líquido, ok?
Então, um aumento de pressão com a temperatura constante tende a liquefazer a substância. Um aumento de temperatura não quer dizer que vai liquefazer, porque depende da condição se está na saturação, né? Mas um aumento de pressão tende a formar líquido. Um aumento de temperatura tende a formar vapor. Então, com esses conceitos, é que eu chamo aqui de líquido comprimido e líquido subresfriado. Por quê? É a mesma coisa, tá? Líquido comprimido e líquido resfriado é o mesmo estado físico. Só que nesse caso, eu chamo de líquido comprimido porque eu estou considerando que a temperatura ela é menor do que a temperatura de saturação. Nesse caso aqui, ó, o líquido comprimido seria o ponto 1 até chegar antes do ponto F. O ponto F não é líquido comprimido nem líquido subresfriado. Ou eu falo que a pressão ela é maior que a pressão de saturação. Aí eu tenho a outra situação aqui, o líquido saturado puro. É o seguinte, ó, imagina que a água aqui está 20 graus e 1 atmosfera, que é o exemplo da figura aqui, certo? No ponto 1 aqui, 20 graus e 1 atmosfera. Então, se eu começar a fornecer calor aqui para esse sistema, o estado inicial dele eu chamo de líquido comprimido, ou líquido subresfriado. Por quê? Porque a temperatura que ele está de 20 graus é menor do que a temperatura de saturação, que é de 100 graus, naquela pressão, que é 1 atmosfera. Ou eu posso considerar também, eu posso chamar de líquido subresfriado, por quê? Porque a pressão que ele está é menor do que a pressão de saturação naquela temperatura. Aí você vai aumentando a temperatura dele, vai aumentando o volume, até chegar numa situação de mudança de fase. Quando ele chegar na situação na iminência de mudar de fase, ele vai estar líquido saturado puro. O líquido saturado quer dizer que ele está líquido, mas ele está na condição de pressão e mudança. Mas ele está a condição dele de pressão e temperatura é a condição de mudança de fase. Por exemplo, o líquido a 100 graus e 1 atmosfera. Aí ele é líquido saturado puro, ok? Ou eu chamo simplesmente de líquido saturado. Eu tenho aqui uma outra situação que é mistura líquido mais vapor, que é essa situação que você está vendo aqui na figura, na letra B. Eu tenho uma parte líquida e tenho uma parte vapor. Tem uma outra situação que é vapor saturado puro. Vapor saturado é o quê? É o vapor que está na temperatura e pressão de mudança de fase, ou temperatura de saturação, ou pressão de saturação, ok? Então é vapor saturado puro. E por último, eu tenho vapor superaquecido. O vapor superaquecido é o vapor que está fora da condição de mudança de fase, ou seja, a temperatura dele é maior que a temperatura de saturação e a pressão dele é menor que a pressão de saturação, ok? Então tem essas 5 situações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Líquido comprimido ou subresfriado, líquido saturado puro, mistura líquido mais vapor, vapor saturado puro e vapor superaquecido. Esse nome superaquecido, ele vem dessa condição aqui, que a temperatura é maior que a temperatura de saturação, ou seja, significa que ele está aquecido além da temperatura de saturação, por isso que tem esse nome superaquecido, ok? Então nós vamos usar muito esses termos aqui na termodinâmica: líquido comprimido, vapor superaquecido, líquido saturado. A gente vai usar aqui, na maioria das vezes, vamos tirar essa palavra pura aqui, quando falar líquido saturado, aí já sabe que é líquido saturado puro. Quando falar mistura líquido mais vapor, ok? Tem que estar na fase de saturação para estar líquido misturado com vapor, né? Senão ele não estaria a mistura. Quando falar vapor saturado, é porque, em vez de falar vapor saturado puro, a gente fala só vapor saturado. E o vapor superaquecido é o que eu já falei, é acima da temperatura de saturação. Por exemplo, nesse caso aqui, no caso deste diagrama,
O meu ponto 1 aqui é líquido comprimido ou líquido subresfriado. O ponto 1. No ponto F é o quê? Fala para mim vocês. O ponto F aí seria o quê? Líquido saturado. Líquido saturado, exatamente. Líquido saturado ou líquido saturado puro, né? No ponto G seria o quê? Aí seria o vapor saturado. Vapor saturado. Entre o ponto F e o ponto G, eu tenho uma mistura de líquido mais vapor, ok? Estão na condição de saturação, porque saturado aqui que eu falo é a condição de mudança de fase. A gente usa essa palavra saturado aqui, tá? E o ponto S é o quê? O ponto S. S de sapo. É o superaquecido. Superaquecido. Né? O livro, ele usa o livro do Moran Shapiro, o livro do Sengel também, eles usam a letra F para indicar líquido saturado, esse F é de fluido, e usa o G para indicar vapor saturado. O G que é de gás, ok? Estado gasoso. G de estado gasoso. Aqui deveria ser L, né? Estado líquido, mas não sei porque que ele usa F, fluido. É líquido em inglês, é líquido, né? Não é. Então não sei porque que ele usa F. Então essa figura aqui no formato de sino, essa figura vermelha, é chamada de domo de saturação. Domo, a minha voz está meio rouca por causa de gripe. E às vezes eu posso falar, pode ficar um pouco fanhoso, mas é domo, D de dado, O, M de Maria, O de ovo, tá bom? Domo de saturação. Essa linha aqui do domo que contém o F é chamado de linha de líquido saturado. Esse aqui é o ponto crítico. A partir do ponto crítico, seguindo por essa linha do sino, é a linha de vapor saturado, porque nessa linha aqui que passa pelo ponto G, eu tenho vapor saturado puro, ok? Essa região é região de vapor superaquecido, a região direita. Essa região aqui é região de líquido comprimido ou líquido subresfriado. E essa região aqui é a região de estado supercrítico. A, Ainda na mistura de mudança de fase, a gente define o título do vapor como sendo a massa de vapor dividido pela massa de líquido mais a massa de vapor. Quando eu estou nessa região aqui de mistura, então é importante definir aqui a quantidade de líquido, a quantidade de vapor em relação à quantidade total que tiver aqui, ok? Então é muito comum a gente fala em título de vapor, que é representado pela letra X, que é definido como sendo massa de vapor dividido pela massa de líquido mais a massa de vapor, ou seja, massa de vapor mais a massa total. Por exemplo, se o título for 0,3, significa que eu tenho 30% de massa de vapor e 70% de massa de líquido, ok? Eu não posso falar, que eu já vi aluno falando às vezes, eu tenho, falar assim, numa questão, por exemplo, de um exercício, de um trabalho, de uma prova, o cara falar, eu tenho, o meu título é igual a 0,3, então eu tenho 30% de vapor e 70% de água. Não, porque o vapor também é água, né? Então aí é 30% de vapor e 70% de água. A unidade do título é quilograma de vapor por quilograma de massa total. Aqui tem o diagrama de fase da água. Eu já mostrei esse diagrama lá, né? Tem um ponto triplo. Aqui ocorre a sublimação. Tem região de sublimação que passa direto do sólido para o estado gasoso. Se eu tiver nessa pressão aqui e seguir pela pressão constante do ponto A' é sólido. O ponto B' é o ponto de fusão. O ponto C' é líquido. E nesse caso aqui eu tenho líquido aqui no ponto A, no ponto B é a região de mudança de fase e no ponto C é a região de vapor.
o ponto crítico e aqui o estado crítico, ok? Obtendo as propriedades, né? A gente vai trabalhar muito com propriedade aqui, as tabelas de líquido comprimido fornecem V, que é volume específico, U é energia interna específica, H é entalpia e o S é entropia. As tabelas elas vão fornecer essas 4 variáveis aqui: volume específico, energia interna, entalpia e entropia, em função da pressão e temperatura. Ou seja, você conhecendo a pressão e temperatura, você entra na tabela e obtém as outras 4 propriedades, ok? E aqui, gente, vamos começar a ver, então, as tabelas, tá? Para a gente poder pegar a propriedade. Por exemplo, como é que a gente obtém as propriedades aqui? A gente vai pegar das tabelas termodinâmicas. Essas tabelas tem no apêndice dos livros, né? O livro do Moran Shapiro tem, do Sengel tem, do Van Allen também tem. Vamos ver um exemplo aqui, ó, só para a gente começar a se familiarizar com isso aí. Por exemplo, se eu tiver aqui o vapor de água a 10. Vamos entrar na, nas tabelas aqui, para a gente começar a visitar essas tabelas, começar a vocês terem. Vocês vão usar bastante as tabelas aqui, tá? Vocês vão ter que ficar aí bom nessas tabelas, entendeu? Vamos lá, por exemplo, ó. Eu tenho aqui a tabela de vapor. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu dar um... Ó, essa tabela de vapor. Tá vendo? Propriedades da água saturada, líquido mais vapor. Eu tenho no apêndice lá as tabelas de propriedade de saturação e as tabelas de vapor superaquecido e as tabelas de líquido comprimido. Vamos primeiro para começar nessa aqui de propriedades saturadas. Por exemplo, aqui eu tenho temperatura em graus Celsius na primeira coluna, pressão em bar, tá vendo? Aí tem o volume específico. O volume aqui ele aparece em metro cúbico por quilograma. Nesse caso aqui do líquido saturado, ele é tabelado em o volume vezes 10 a terceira. Então o número que aparece que você tem que multiplicar por 10 a menos 3. E aqui o VG, ó, VF é o volume do líquido saturado e o VG é o volume do vapor saturado. E aí eu tenho as propriedades, energia interna também. O F é do líquido saturado e energia interna do vapor saturado. A entalpia do líquido saturado, entalpia do vapor saturado, HG, tá vendo? HF é do líquido saturado, HG é do vapor saturado. A entropia, por enquanto, a gente não vai usar ela ainda, tá bom? Vamos aguardar um pouco, vai ficar mais para frente, aí para a gente poder entrar na entropia. Mas a energia interna e a entalpia, a gente já vai começar a usar aí tão logo, tá? Vamos começar a usar. Por exemplo, nessa tabela aqui, a gente vê o seguinte, a 100 graus Celsius, vamos ver aqui, ó, 100 graus Celsius, qual é a temperatura, qual é a pressão de mudança de fase? Olha só, a 100 graus, essa aqui é a tabela de saturação, né? Ou seja, da condição da água saturada, a condição que ela muda de fase. Então eu tenho aqui, a 100 graus, a água muda de fase a 1,014 bar, ok? O volume específico dela é em torno de 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. O volume específico do vapor saturado é 1,67 metro cúbico por quilograma. E vem a energia interna do líquido saturado, vapor saturado. Mas vamos ver aqui. Por exemplo, se tiver lá um galo
que eu quero que você está projetando uma panela de pressão, e aí você quer que ele cozinhe, você quer que a panela fique a 140 graus Celsius, então significa que a pressão que você vai ter que colocar aí é de 3,61 bar. Um bar é aproximadamente uma atmosfera, né? Então vai ser em torno de 3,6 vezes a pressão atmosférica. Por isso que uma panela de pressão aí, quando explode, ela faz um dano danado na cozinha, né? Imagina só, ela fica em torno de 140 graus, 130, 140 graus, ou seja, está 3 vezes a pressão atmosférica. Só para você ter uma ideia, você sabe qual é a pressão de um pneu de carro? Qual é a pressão de um pneu? Aí em Libra é umas 30, né? 30 libras. 30 libras. Então, uma libra um bar ou uma atmosfera vão aproximadamente 15, 14 ponto alguma coisa, vamos arredondar para 15, só para a gente fazer conta rápida, tá? Então, a pressão do pneu aí de 30 libras vai dar aproximadamente 2 bar, não é isso? 2 bar manométrico. A pressão que você mede no manômetro ali, quando você vai calibrar o pneu do carro, aquela pressão ali é a pressão manométrica ou pressão relativa. A pressão absoluta, que é a pressão que a gente vai tratar, que essa tabela mostra aí a pressão absoluta. A pressão absoluta, ela é a pressão que você está lendo no manômetro somado com a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica é em torno de 1 bar, então a pressão absoluta do pneu vai ser os 2 bar que você está lendo lá no manômetro, que você falou 30 libras, né? Então 2 bar mais 1 bar da pressão atmosférica, 3 bar. Então a pressão aqui da panela da panela de pressão para você atingir 140 graus, ela vai ser um pouco maior do que a pressão de um pneu. Tá vendo? A pressão de um pneu de carro é em torno de 3 bar, a pressão absoluta. Aqui vai ser 3,6 bar. Então você já viu porque causa um estrago danado, né? Quando o pneu explode também, você ouve aquele barulhão e joga borracha para todo lado, certo? Então não é uma pressão aí. A pressão em termos industriais é pequena, né? Mas em termos de você ter na sua casa, a pressão aí razoavelmente pode causar danos, ok? Agora, seguinte, se você for para um lugar lá para Bolívia, por exemplo, em La Paz, onde você tem La Paz fica cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, né? A pressão lá ela é menor que a atmosfera. Eu não sei agora quanto que é, mas imagina que seja esse valor aqui, ó, 0,07 bar. Se for 0,7 bar, então lá a água ela vai ferver a 90 graus. Ou seja, se você for fazer um café lá em La Paz, e a temperatura foi lá em La Paz, na capital da Bolívia, e a temperatura lá for, e a pressão atmosférica lá for 0,7 bar, eu sei que ela é menor que a pressão aqui a nível do mar, porque quando você vai subindo, a pressão vai caindo, certo? Mas é em torno disso aí mesmo, tá? Ela cai bastante. Então, lá da temperatura lá da água para você ferver, ela ferve a 90 graus, ok? Por exemplo, se você falar assim, para poder fazer o café com esse determinado pó de café aqui, ela tem que chegar a 100 graus. Então, lá em La Paz não pode ser na água, na panela aberta para a atmosfera, vai ter que ser na panela de pressão. Não vai ter que arrumar uma máquina para fazer isso, né? Porque a panela de pressão também, quando você abrir ela, ela vai para a pressão atmosférica, então não tem jeito. Mas estão entendendo aí essa relação? Ok? Tudo bem? Agora, vamos inverter agora, ó. Vamos para a tabela agora de. Vamos para a tabela de pressão. Essa tabela aqui,
A tabela A3, eu estava na tabela A2, certo? A tabela A3, ela é propriedade de saturação também, só que aqui ela tem a pressão na primeira coluna e a temperatura na segunda. Aqui é o seguinte, ó. Se você tiver a 1 bar, a temperatura de mudança de fase é 99,63 graus, tá vendo? Mesma coisa, ó. Se você diminuir a pressão, diminui a temperatura, ok? Se você aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Mudança de fase, ok? Pessoal, tá tranquilo até aí essa questão de propriedades? Tá tranquilo? Pois é. Então vamos lá. Falar que tá tranquilo aí, né? Vamos dar um exemplo aqui então. Olha só. Se você, se eu falar assim, ó, pega lá a, o volume específico da água na pressão de 10 bar e 215 graus. Você imagina que eu tenho isso aqui, ó, 10 bar e 215 graus, ok? Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela. Ó, eu quero pegar o seguinte, ó, o volume específico da água na pressão de 10 bar e 215 graus, ok? Então vamos lá, vamos ver. O que eu vou fazer, ó? Primeiro passo. Eu vou aqui na tabela A2 e vou ver. Eu falei que 10 bar, 215 graus, ok? Então eu tenho que vir 10 bar, primeiramente aqui. Ó, aqui tá propriedades da água saturada, líquido vapor, a pressão pela tabela, né? Entrando com a tabela. Então vem aqui em 10 bar, ó, o bar tá na primeira coluna. Eu venho aqui em 10 bar, tá aqui. 10 bar. 10 bar, qual a temperatura de mudança de fase? É 179 graus, 179,9 graus, certo? Então, se eu quero pegar a 215 graus, fala para mim então, a água nesse estado aqui, ela é líquido resfriado ou vapor saturado, líquido mais vapor? Que condição que é essa aqui de 10 bar e 215 graus? Eu quero saber o seguinte. Veja bem a minha pergunta, ó. Eu quero saber. Peraí. Eu quero saber em qual situação que eu estou aqui, ó. 200 e. Se é líquido comprimido, se é líquido saturado ou se é vapor superaquecido. Se eu estou no estado de saturação, né? Ou se é vapor superaquecido. Nessa condição aí de. Nessa condição aqui de 10 bar, 215 graus. Para saber disso, eu tenho que vir aqui no meu livro e ver aqui, ó. Eu tenho 10 bar. Veja bem, lá fala que é 215 graus o estado da água, né? Então está acima dessa temperatura. Então, se a temperatura lá daquele estado ele é maior que a temperatura de saturação, então significa que é vapor superaquecido. Aí eu tenho que ir na outra tabela. Vapor superaquecido. Tá aqui, ó, propriedades de vapor superaquecido.
Nessa tabela, eu tenho o seguinte, eu tenho a pressão aqui, aí tenho a temperatura nessa coluna, na primeira coluna, o volume específico na segunda, energia interna na terceira coluna, entalpia na quarta coluna. Entropia nós não vamos usar por enquanto, não vamos usar. Então, como que eu faço para saber o volume específico naquela condição lá de 10 bar e 215 graus? Eu venho aqui eu venho pela pressão, a pressão aqui, ó, 0,06 bar. Veja bem, quando eu olhei na primeira tabela, eu já descobri que é vapor superaquecido. Por quê? Porque a 10 bar, a temperatura de saturação é 179 graus, 179,9 graus. Então, se a temperatura do estado é maior que a temperatura de saturação, então já sei que é vapor superaquecido. Aí eu tenho que localizar agora aqui qual que é a pressão de 10 bar. Vamos lá, vamos localizar. Vamos acompanhando comigo aí. Você vem aqui, vai aumentando, ó, 5 bar, 7 bar, 10 bar. Chegou aqui, 7 bar. 10 bar, né? Ok. 10 bar que equivale a 1 megapascal. Aí eu tenho que vir aqui e achar o 215 graus. Não tenho 215 graus. Eu quero achar o volume específico. O volume específico é essa coluna, segunda coluna. Só que ele está entre a temperatura de saturação, que é 179,91 graus Celsius, e 200 graus. Como é que eu faço para achar, então, esse volume? Por exemplo, se fosse na temperatura de 179,9 graus Celsius, o volume específico seria esse aqui, 0,1944 metro cúbico por quilograma. Se fosse... Ah, não, desculpa. É 215 graus. Então, ele vai estar entre esse ponto e esse ponto. Ok? Veja bem. Se a pressão for 10 bar e a temperatura 200 graus, o volume específico vai ser 0,2060 metro cúbico por quilograma. Se for 240 graus, o volume é 0,2275 metro cúbico por quilograma. Como a temperatura dada é 215 graus, então vai estar entre esses dois valores aqui, certo? O que a gente vai fazer é uma interpolação. Uma interpolação. Você já sabe fazer interpolação? Sabe o que é isso? Gente? Eu já vi, professor, mas eu não aprendi a fazer direito, não. Pois é, eu vou ensinar vocês a fazerem aqui. Hoje eu vou dar só uma rascunhada por causa do horário, mas depois eu vou fazer um exercício ensinando direitinho vocês fazer, tá bom? Mas a gente vai fazer uma interpolação linear. Existem vários tipos de interpolação, né? Existe interpolação quadrática, logarítmica, existem vários tipos. A gente vai trabalhar aqui na termodinâmica com interpolação linear. O que significa isso? Eu tenho dois pontos aqui, ó, um ponto de 200 graus e um ponto de 240 graus. E tem um ponto intermediário. Para fazer a interpolação linear, eu vou supor que a função, o volume específico em função da temperatura, para essa pressão constante, eu vou supor que ela seja linear. Para pontos próximos, é razoável você supor uma função linear, ok? Só não é razoável se os pontos forem muito distantes. Mas para dois pontos vizinhos, é uma hipótese bem razoável você supor que ela é linear. Aí eu venho aqui e traço, ó, para 200 graus, eu tenho um determinado volume específico, que é, aqui, ó, 200 graus, o volume específico é 0,2060 metro cúbico por quilograma. Estou tirando a tabela aqui, tá vendo? Para 240 graus, qual é o volume específico? É 0,2275. Então tá aqui, ó, 0,2275. Aí para 215 graus, que é o ponto intermediário, qual é o volume específico? O que eu faço? Eu faço uma semelhança de triângulo. Eu tenho aqui, ó, o ponto 1, que é 200 graus, e o volume específico V1. O ponto 2, que é 240 graus, e o volume específico é 0,2275. Eu traço uma linha reta aqui entre os dois pontos e faço uma semelhança de triângulo. Eu falo que esse lado... Aqui, ó, então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou falar que esse lado aqui, que é 0,2275 menos 0,2060, é esse valor aqui, não é isso?
o cateto oposto, considerando que o ângulo está aqui, o cateto oposto desse triângulo maior, dividido pelo cateto adjacente do triângulo maior, que é 240 menos 200, ó, é igual ao cateto oposto do triângulo menor, que é V, o volume desconhecido desse ponto, menos esse volume aqui, que é 0,2060, que está aqui, ó, V menos 0,2060, dividido pelo cateto adjacente do triângulo menor, que é 215 menos 200. Ó, 215 aqui, menos 200. Então, com isso, eu monto uma equação que só tem uma variável, que é o V. Eu posso calcular esse V aqui, certo? Então, V aqui dá 0,2141 metro cubo por quilograma. Veja que o V, o volume específico aqui de 215 graus, ele tem que estar entre esses dois valores. Ele tem que ser maior do que o 0,2060 e menor que o 0,2275. E de fato é, né? Ele é 0,2141. Ele está entre esses dois valores, ok? Então, assim que eu faço a interpolação, nada mais é do que uma semelhança de triângulos, ok? Pessoal, então vamos ficar por aqui hoje. Vocês entenderam aí? Dúvidas? Fala aí, pode falar dúvidas, questionamentos aí, comentários, contribuições. O que vocês... Algum comentário aí, alguma dúvida? Eu só tenho uma perguntinha, professor, mas eu vou deixar para assim que o senhor estiver encerrando a aula, bem no finalzinho. Eu vou encerrar por aqui já. Vou encerrar aqui. Bom, Pode mandar então aí. O que você... não, a pergunta é, eu queria saber se o senhor vai deixar alguma lista de exercício para a gente, para facilitar no garimpo dos exercícios do livro. Vou sim, vou, Vai? Vou deixar a lista de exercícios, tá bom? Show. Da última vez que eu vi essa matéria, uma das coisas mais, das maiores dificuldades foi para realmente na tabela, de encontrar a tabela certa para fazer os exercícios. Aí depois você vai dar mais uma detalhada em como que a gente usa a tabela e tudo mais? Eu vou dar uma detalhada, eu vou fazer exercício, resolver exercício, entendeu? Explicando direitinho como é que você resolve. Vou detalhar isso aí bem, tá? Essa questão de usar tabela, eu vou enfatizar bastante isso, entendeu? Porque isso aí é importante depois para termo 2 também, então eu vou enfatizar isso bastante, o fato de você usar tabela, ok? Não, show, professor. Para mim é só isso. Show. Pode deixar que aqui comigo, se você acompanhar as aulas, você vai aprender a usar a tabela direitinho, tá? Não vai ter dúvida nenhuma. Não, demorou então, professor. Valeu. Beleza. Mais comentário aí, pessoal? Mais dúvidas? Só relembrando, né? Arthur falou que só relembrando aí. O Luiz suave. Tranquilo por enquanto. Suave, né? Ok, então. Então ficamos por aqui, então, tá bom? Então, obrigado pela presença aí. Tchau para vocês aí. O chat aqui. Para a apresentação. Cadê o negócio de interromper a gravação? Ô, Estevão. Estevão.